Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido, um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play! Muito bem, olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com o nosso Imagina Se Pega no Ouvido, que é esse podcast spin-off do Imagina Se Pega no Olho, o nosso talk show que fala com quem gosta, vive, produz, faz, ama música a respeito, óbvio, das suas paixões musicais. A gente está aqui, você obviamente que deu play, né? Você sabe bem com quem estamos falando, mas talvez não saiba do jeito que deveria saber. O nosso convidado de hoje é o Fábio. Fábio, aliás, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas. Me diga se eu vou falar o seu sobrenome corretamente. Fábio Pelicione. É exatamente isso aí. Muito bem. Eu odeio errar o nome das pessoas. A gente está aqui com o Fábio Pelicione, que é o vocalista de uma banda que eu já tive a oportunidade de ver 2 vezes ao vivo em situações, no mínimo, curiosas. Uma delas, inclusive, no casamento dele, veja você. Mas, enfim, uma banda que tem um nome espetacular, Gatos de Apartamento. Veja você. Um nome incrível, assim. Que é uma banda independente, uma banda brasileira, como você deve supor, né, pelo nome, uma banda brasileira independente que canta em português, que tem ali uma pegada meio anos 90, eu diria. Me diga se eu estou correto, ou seja, uma coisa meio anos 90, porém com uma inspiração que é uma inspiração que eu já sei de outras fontes, que é uma inspiração de algo que vocês gostam muito, que é Beatles. Também. E cara, eu acho muito legal, eu tava ouvindo você falar sobre a banda, eu acho muito interessante ouvir as outras pessoas falar sobre o Gatos de Apartamento e como é o som, porque a gente mesmo que tá dentro sempre... eu me surpreendo com as outras pessoas falando, seu som é mais ou menos assim, pra mim ele é mais ou menos assado. Eu falo, caraca, eu nunca tinha pensado por esse lado. Às vezes a pessoa fala uma banda que eu falo, nunca imaginei. E a gente tem uma noção, às vezes, muito... Não é que é errada, mas essa noção em si mesmada do que é o som que a gente faz, às vezes é muito fora do que as outras pessoas acham. Tem um monte de gente que fala pra mim que o Gatos tem uma puta vibe rock nacional dos anos 80. Eu nunca tinha imaginado isso, entendeu? Anos 90, sim. A gente tem muita influência. Eu diria que a minha fonte primária é o rock dos anos 90, a grungeira toda lá. Tem muito Beatles, tem muitas outras coisas, mas se eu fosse citar uma fonte, assim, era mais pra esse lado, entendeu? Boa. Assim, eu sinto um pouco dessa questão anos 90, meio grunge, meio grunge, meio Pearl Jam, meio uma coisa assim. Mas sinto também uma coisa meio... Não sei, uma coisa talvez meio... Me lembrou um pouco, principalmente quando eu escutei o último disco de vocês, foi lançado agora em 2026, Entre as Canções e as Dores, que a gente já vai falar sobre ele, que é um disco que me lembrou um pouco também a coisa do rock brasileiro ali, 80, 90, qualquer coisa que eu valha. Cara, eu acho que é inevitável, porque eu também sempre ouvi muito, né? Acho que de todos na banda, eu principalmente tenho mais influência desses sons. Talvez acho que o Beraldo também um pouco, enfim, mas enfim, dessas bandas, Legião Urbana, que mais que tinha daquela época? Engenheiros, olha, eu tô falando só as bandas que, tipo assim, muita gente tem motivo pra odiar, né? Assim. Nossa, sim, pra caralho, eu adoro, sim. Eu gosto. Sei lá, outras coisas. RPM, né? Puta, RPM foi a minha primeira
Primeira banda que eu ouvi quando eu era criancinha ainda. Então eu tenho muita influência do rock dos anos 80. Acho que, como a maioria das pessoas que nasceu ali naquela finaleira dos 70 ali, anos 80 tal, pegou um pouco disso, né, eu acho, enfim. Então tem também, né, e eu acho que o fato de cantar em português acaba remetendo também a essas bandas, né, enfim, tem tudo isso envolvido. Sobre rock nacional, aliás, o que você curte hoje? Hoje? Cara, do rock nacional, bom, eu continuo gostando das bandas dos anos 80, algumas dos anos 90. Eu gosto muito de Barão, gosto de RPM, eu gosto muito do Vanguard, que tem um disco bom demais, cara. Acabou de sair aí no fim do ano passado. Eu gosto de... que mais que eu gosto, cara? Eu gosto de... Tem umas bandas novas também que eu sempre procuro conhecer, né? Coisa nova, o que tá rolando e tal. Aí tem o pessoal da Venere Vai Vênus, é uma banda bem legal que enfim, que eu vi os caras no Picles faz uns 2 anos, mais ou menos. E um show pequeno e tal. Agora os caras estão tocando com uns lugares maiores já e tal. É bem legal essa banda. Lançaram o primeiro disco ano passado. É bem massa. Tem uma banda nova, não é muito nova, mas aquela Sofia Chablau. Tô ligado. Tô ligado. Então, tem um disco deles, o último disco deles aí, tem uns aninhos aí também. Agora não lembro quando mas é bem massa aquele disco. Foi uma boa descoberta, assim, quando eu ouvi aquele disco, falei, caraca, isso aqui é muito bom. Então, no nacional, cara, eu acho que é por aí, assim. Essas bandas novas, tem... E muita coisa... Eu ando ouvindo muito MPB, assim, né, ultimamente. Há alguns anos, assim, que eu dei uma mergulhada maior, assim, na música brasileira, tipo Milton Nascimento, Clube da Esquina, Tim Maia. Então, por aí. Do nacional é nessa onda aí que eu tô. Você vai entender minha pergunta agora. Essas coisas, por acaso, tiveram, na verdade, né, alguma influência na inspiração de vocês agora sim, Entre as Canções e as Dores, que é o disco novo do Gatos de Apartamento que saiu por aí? Tá em todas essas plataformas, aliás, você que tá escutando, faz parte do ouvir, hein? É isso aí, Entre as Canções e as Dores, saiu agora em janeiro. E, cara, com certeza tem. Puta, assim, por exemplo, cara, há uns 3 anos, talvez, quase, eu descobri, assim, o Clube da Esquina, por exemplo. Aquele disco fantástico que, assim, todo mundo conhece músicas daquele disco porque teve muita música ali que foi muito hit, né? A Paisagem na Janela, que mais que tem, que é famoso daquele disco? Cais, né? Tem umas músicas que, tipo, principalmente as que na voz do Milton Nascimento ali, o Trem Azul, coisa que foi muito hit, todo mundo conhece, assim, né, e eu também conhecia, mas eu nunca tinha pegado esse disco e falado assim, puta, vou ouvir isso aqui, de verdade. Eu fiz uma viagem para Minas Gerais, assim, de carro, e fiquei ouvindo aquele disco no repeat, assim, eu ouvi tipo eu ouvi dezenas de vezes aquele disco, porque sabe quando um disco te pega, assim, de verdade? Eu acho que é uma das coisas mais fodas da vida, assim, é você se apaixonar por um disco, né? E esse disco me pegou, então eu diria que com certeza tem influência dele, por exemplo, nesse último disco do Gatos de Apartamento. Eu não sei nem muito te explicar onde e como, né? Mas eu acho que tem. Entendeu? Eu escutei o disco, e eu achei um disco bem
bem emocional, assim. E tem uma parada que eu acho bem interessante, que é assim, a gente tende a pensar em canções quando elas são mais, talvez mais profundas, né? Ou seja, vão falar de assuntos talvez menos óbvios. Mais densos, sei lá. Mais densos, naturalmente a música funcionaria melhor em inglês. Não, porque tem que, né, o rock em inglês, ele consegue ser mais... E no fim, cara, isso é uma puta bobagem, né? O Clube da Esquina, obviamente, é uma prova viva disso, e o som de vocês eu achei bem nessa pegada também. Ou seja, uma coisa bem mais emocional, assim, bem mais sentimental, cara, assim, tal. Eu acho que o som, as composições do Gato de Apartamento tem bastante essa praia de serem músicas mais... nas letras, né, principalmente, de ser mais reflexivas, de serem introspectivas, falam de relacionamento, de perda, de luto, de amor, enfim, mas é muito nessa praia aí, entendeu? Da temática, sacou? Então, acho que é meio que uma constante, assim, no Gato de Apartamento. Claro que tem outras coisas que explora outros lados, e eu acho que nesse último disco, inclusive, eu diria que deu uma ampliada, assim, nos temas, né, e na sonoridade também. A gente foi para outros caminhos aí. Aliás, você que está ouvindo a gente, que já é um ouvinte usual do Imagina Se Pega no Ouvido e também do Imagina Se Pega no Olho, nós estamos falando aqui com o Fábio Pelicione, do Gatos de Apartamento, e em algum momento você deve ter ouvido o nosso gato miando aqui no fundo. Que isso acontece quando a gente está gravando aqui em casa e, eventualmente, ele mia aqui no fundo, as pessoas já conhecem, então tá tudo bem. Não se espantem se escutarem o gato miando. Tá tudo entre gatos, tá tudo certo. Tá tudo entre gatos. Cara... Aqui tem 3 também. Olha aí, pronto. Então é isso. Vamos começar com a nossa pauta usual aqui, e aí, óbvio, no final eu quero que você me fale um pouco de onde as pessoas escutam, fazer aquele bom e velho jabá, né? Ou seja, um pouco de onde as pessoas te escutam Gatos de Apartamento, outros projetos musicais que você tem, enfim, a gente estava falando sobre isso, mas vamos primeiro desvendar o fã de música aqui. Primeiro de tudo, aquela pergunta histórica. Você se lembra qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Eu lembro. Aí, assim, eu vou falar de 2 momentos diferentes, né? Porque o primeiro disco que eu ganhei, eu vou falar do primeiro que eu ganhei e do primeiro que eu conscientemente fui junto para comprar. Tá bom. O primeiro que eu pedi pra minha mãe, assim, eu quero muito esse disco, quando eu tinha, tipo, 6, 7 anos, acho. Foi o RPM, Rádio Pirata ao Vivo. Ô, louco! Até então eu só ouvia coleção disquinho, né? Aquelas coisas que a gente ouve quando é criança, né? Que tinha na época. E aí, quando saiu esse disco foi tão estrondoso, né, no Brasil, que ele me pegou com 7 anos de idade. E, eu pedi pra minha mãe, aí foi aquela coisa, né, de rodar até furar o disco, subir no sofá com a arminha de brinquedo, assim, fazendo de conta que era uma guitarra, essas coisas. E pegar o encarte, ler as letras junto, tal, cantar London London, entendeu? Nem sabia o que era nada de as palavras em inglês, mas já saía cantando London London, entendeu? E por aí vai. E aí o disco que eu, já mais velho, né, eu lembro de ir comprar isso, tipo, ir com a minha mãe num rolê num sábado na Mesbla. Lembra da Mesbla? Que tinha lá no centro, a Mesbla, loja... Os mais jovens, eventualmente, não vão saber o que é isso, mas é um lojão de magazine, assim, grande, que é aquelas lojas que vende de tudo, né? E aí era um lugar interessante de comprar CD, assim. Morava lá no centro, aí eu lembro de sair desse dia da loja, foi assim, o dia de comprar disco, porque era 91, era 1991, cara,
ou 92 talvez já, não me lembro exatamente, mas era por aí. E eu saí da loja com o Black Album do Metallica, o Nirvana Nevermind, o Ten do Pearl Jam, o Facelift do Alice in Chains e, se não me engano, o Guns N' Roses User Illusion 2. Foi o saldo do dia. Caralho! Que eu passei a semana grudada no aparelho de som, né? Sensacional. Esse dia foi louco. E show? Primeiro show que você foi na vida. Aí vale tudo, hein? O primeiro show, cara, acredite se quiser, foi o Hollywood Rock, que teve o Nirvana e Companhia Limitada. Nirvana, Red Hot, Alice in Chains, que mais que teve nesse festival? L7. Eu fui em 2 dias nesse festival. Eu acho que eu não tinha nem idade ainda, bicho. Porque foi em 93. Foi em 93, foi no começo de 93. Eu ainda não tinha completado 14. Agora eu não lembro se a classificação do show era 13 ou 14, mas eu sei que eu fui, entrei, sei lá, de repente eu enganei a galera porque já era alto e tal. E eu lembro que eu fui com um amigo meu do colégio e a mãe dele. E aí a gente foi nos 2 dias. Teve um dia que teve Nirvana e... Agora não lembro quem foi com Nirvana, cara. Eu acho que foi Nirvana e Red Hot. No outro dia foi Alice in Chains e L7 e outras bandas. Aí teve, acho que Engenheiros, The Fala, umas bandas assim. E foi aquele show clássico que o Kurt Cobain tava putaço. Tem aquela história famosa com o João Gordo, que ele contou pro cara que era patrocínio de cigarro, aí o Kurt Cobain ficou puto, aí o show foi... Os caras zoaram pra caramba no show, no meio do show, ficaram cantando um monte de cover inventado na hora, sabe? Aquelas coisas de cuspir na câmera, quebrou a guitarra, atacou pra galera. Então teve essas presepadas aí. Mas foi esse o meu primeiro show da vida, cara. Olha só, já tem história pra cacete pra contar. Porra, já começando em grande estilo, né? Eu lembro de eu ficar um pouco frustrado, assim, também porque a gente tava naquele anel superior, né, do Morumbi ali, naquele anel do meio, e tava meio longe, né, então não tinha os telões que tem hoje, né, os telões eram meio mais ou menos, assim, então ficava vendo meio de longe, assim, puta, eu queria estar na galera lá, mas era o que dava pra fazer nessa época. E essa pergunta ela vem junto com outra, tá? E primeira camiseta de banda, e aí vem junto com a outra pergunta que eu tenho sempre que acoplar aqui, porque as últimas vezes que eu fiz essa pergunta, eu me surpreendi com a resposta. Essa camiseta de banda ainda existe? Porque eu me surpreendi com algumas pessoas respondendo, inclusive eu ainda tenho essa camiseta aqui, 25 anos depois. Falei, caralho! Cara, aí, assim, eu tenho uma camiseta muito antiga, mas acho que ela não foi a primeira de banda. Eu acho que a minha primeira camiseta de banda ou foi uma do Pearl Jam ou uma do Iron Maiden. Eu acho que foi uma do Iron Maiden. Que era uma camiseta branca ainda do Iron Maiden, acredite se quiser. Olha, rapaz, isso aí é... Mas eu tenho uma do Nirvana que eu acho que eu já tinha quando comprei essa do Nirvana, acho que eu já tinha uns 15, assim, não sei. Mas eu tenho até hoje, cara. Ou seja, tem mais de 30 anos a camiseta. Pra você ver que era boa. Era de ótima qualidade. Tá aqui sensacional. Ainda. Sensacional. Cara, tem uma história boa de camiseta, cara. Opa. Tem uma camiseta que eu tive com essa fase também. Nessa fase de 16 para 17 anos. Que tinha uma época que começou a pipocar uma pira de transfer, que você comprava papel de transfer na papelaria e podia... Aí você podia imprimir o que você quisesse e fazia em casa, né? Comprava uma camiseta básica lá, Hering, sei lá. Eu comecei a fazer essas aspirações, né? E eu lembro de eu fazer uma camiseta do Bad Religion, que tinha o logo, né, escrito o nome da banda com a fonte e aquele logo dos caras que é a cruz cortada, né? Aí eu lembro de eu usar isso algum dia eu tava na casa do meu tio, da minha avó, sei lá, e aí um tio meu falou assim, ó, ele ficou,
perplexo quando viu eu com a camiseta, falou: você não deixa sua avó ver você usando isso, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei assim, caraca, beleza, a avó vamos respeitar, né? Eu não usei perto da avó. É justo. É justo. Cara, esse próximo bloco de perguntas aqui, talvez eu tenha me atropelado um pouco quando eu falei com você sobre as bandas nacionais, mas enfim, vamos trazer de volta aqui. Uhum. Aqui eu começo perguntando não só sobre... A pergunta é banda, vai ser sempre banda, mas no fim, não só banda, né? Sei lá, artista solo, que você esteja ouvindo, enfim, não, obviamente não se prenda a isso. Mas que banda que você anda ouvindo mais ultimamente? Não precisa ser nova. Aham. Cara, no momento não tem nenhuma banda ou artista que eu esteja assim muito fissurado. Mas eu ando ouvindo várias coisas. Eu acho que algumas coisas, que eu ando ouvindo mais recentemente, como eu te falei, Milton Nascimento, Tim Maia, sempre coloco ultimamente para ouvir de vez em quando. O Vanguard, eu ouvi bastante aquele disco novo. Umas coisas de rock latino, assim, principalmente rock argentino, que de uns anos pra cá comecei a ouvir também Fito Paz, Charly Garcia. Tem um disco recente aí do Fito Paz, acho que é do ano passado, chama Novela, bem massa esse disco. É bom pra caralho isso. É bom pra caralho, muita influência de Beatles nesse disco, né? Ficar muito nítido, assim, como o cara gosta de Beatles. Bem legal. E as coisas de sempre, cara, que eu ouço sempre, assim. Ultimamente botei bastante Soundgarden, assim, pra ouvir, Alice in Chains. Que mais? Jeff Buckley. Eu vi o documentário recentemente, semana passada eu vi, aí voltei a ouvir o disco. Maravilhoso. Enfim. É bom demais. De tudo um pouco, assim. Muito massa. Tem alguma nova banda que você descobriu aí recentemente, que você curtiu? Você te falou do Vanguard, enfim, né? Que nem estamos falando tão nova, né? Mas, né? O Vanguard já tem um tempão, né? Um tempo bom, vamos dizer. Mas... eu citei aí a Venere Vai Vênus, né? Que ela é bem mais recente. Aí é uma puta banda. Eu acho que dessas bandas novas, assim, de rock mesmo, nacional, eu diria que é a que mais me pegou, assim. Os caras são muito foda, assim. Achei bem legal mesmo. O disco novo deles, recomendo. E o show também. Os caras têm um puta gás, uma puta pegada, energia. Vocalista muito bom. Puta trabalho bacana nas canções mesmo, de harmonia, melodia, letras boas, bem legal. E eu descobri faz bem pouco tempo, assim, foi tipo esse ano aqui, eu descobri uma banda, cara, que se chama Father of Peace, uma banda gringa, que é bem legal também. Como é que eu posso explicar essa banda? Ela... tem um pouco de Jack White, um pouco de... Que mais que eu posso explicar, cara? Tem uns momentos meio System of a Down, quando fica mais pesado. Ô, louco! É uma mistura boa, assim. E ao mesmo tempo tem canções bem... Tem uns momentos pop, assim, no meio da música. Mistura muita coisa boa essa banda. Ela me chamou a atenção, assim. Foi numa dessas de rolar, assim... anúncio de Instagram, entendeu? Veio pra mim e eu falei, caraca, né? Porque os caras são muito bons de redes sociais, aliás. Você entra no Instagram dos caras e fala, caraca, um dia eu quero fazer redes sociais igual esses caras, né? Mentira, não quero não, que dá trabalho pra cacete, deve dar um puta trampo. Mas é tudo mesmo. muito bem feito, assim, visualmente, sabe? Os caras pensam em tudo, figurino, filtro, cor, enquadramento, tudo, assim. Os caras fazem muito bem tudo visual, assim. E o som é bem massa. Aí, essa semana eu fui ver, eu achava que eles eram americanos, eu descobri que é israelense essa banda. Ô, louco! Então, pois é. Father of Peace, recomendo a banda. Bem legal. Boa. Aliás, isso é uma coisa que você tem costume de fazer? Buscar novas bandas ativamente, assim?
Cara, eu busco, sim, e é uma coisa que a gente tem que fazer ativamente mesmo, né? Porque a gente tem essa tendência, né, cara? Acho que todo mundo tem, velho, de... Sim. A gente fica acomodado no que a gente conheceu até os 30 anos ali, né, de idade, então... Mas sei lá, eu acho que como músico, assim, acho que é importante a gente sacar o que tá rolando e também pra curtir, né, meu? Tem muita coisa boa sempre, né? Se tem uma coisa que me enche o saco é esse papo de mas aquela época tal que era boa. Fala, meu, não. Nossa, sim. Coisa boa e coisa ruim em toda época, não tem essa. Mas eu pego muito indicação mesmo do próprio streaming, né? Spotify, às vezes vem umas coisas, você pode gostar disso, aí eu saio clicando, né? Saio fazendo umas viagens de Spotify, assim, vai clicando, vai ouvindo. Mas o Instagram também mostra muita coisa, porque como eu tenho... Aí a coisa do algoritmo aprende, né? Então como eu paro em muito anúncio de banda, assim, fico ouvindo, às vezes clico, tal, vou ver, então... aí os caras ficam me jogando cada vez mais anúncio de banda, então eu conheço muito por ali e indo nos rolês também, tipo, eu gosto de ir em casa que toca som autoral, né, nesse circuito que tem aí em São Paulo aqui de as casas de autoral, eu procuro ir, eu vou menos do que eu gostaria, mas eu procuro sempre ir, assim, todo mês eu, né, ir pelo menos uma, duas, aí, algumas vezes pra ouvir umas bandas novas e tal. Ali que eu conheci, por exemplo, a Venere Vai Vênus, né? Enfim, e outras coisas, acho bem massa. Então é importante. Essa coisa que você falou no meu tempo era melhor, e não sei o que, a pergunta vai meio nessa vibe. Tem algum som mais antigo que você redescobriu? Que era uma coisa que você não ouvia muito, não sei o que, e você falou, opa, peraí, isso aqui é bem melhor do que eu lembrava. Um exemplo bom disso é o que eu falei do Clube da Esquina, né? Que era um som que eu conhecia de criança. Minha mãe ouvia Milton Nascimento, né? Meus pais ouviam, enfim, outras coisas de MPB também, né? E então esses hits que tem ali no disco do Clube da Esquina, eu já conhecia, tal, né? Uma coisa que meio faz parte desse imaginário popular brasileiro já, né, porque teve hits fortes ali também, né? Então, mas assim, eu nunca tinha, é um disco tem mais de 50 anos, é um disco que eu nunca, até 3 anos atrás, nunca tinha pegado o disco pra falar assim, tá, deixa eu entender isso aqui, que acho que foi no ano que tava fazendo 50 anos, acho que foi 2022 ou 2023, sei lá, que eu peguei pra ouvir e, eu mergulhei de cabeça, assim, fazia tempo que eu não me apaixonava por um disco, entendeu? Então foi um disco que eu descobri, vamos dizer assim, né? Apesar de eu conhecer algumas músicas, eu nunca tinha descoberto o disco enquanto obra completa, né? E me marcou demais, assim, foi um negócio que eu achei aquilo, sei lá, pra mim acho que é o maior disco da música brasileira, assim. Não que eu tenha tanta envergadura pra falar sobre, mas sei lá, de tudo que eu já ouvi de nacional, aquilo lá é a melhor coisa pra mim, assim. Tem muita gente que concordaria com você, com o que você tá dizendo, inclusive. Pois é, esse disco tá nessas listas de ranking. Sim. Inclusive ranking gringo, né, de, sei lá, Rolling Stone, não sei qual que é a lista que bota ele num puta patamar ali, né. Então, sem dúvida. Tem alguma banda que você parou de ouvir, foi parando e nunca mais retomou, assim? Que era uma coisa que fazia parte do teu paladar musical e aí sumiu? Tem, cara. Eu diria que deve ter várias, assim, mas agora, puxando pela memória, o que me vem mais é o Coldplay. Coldplay eu gostava, cara. Eu gostava até o terceiro disco, até ali eu ouvi alguma coisa. Aí depois falei, não, puta isso aqui não dá mais. Os caras viraram outra coisa completamente diferente, foram pra um lado, né, aquela fase do Viva la Vida lá, ali eu já tinha abandonado faz tempo, assim, falei, não dá.
Não é mais a minha praia isso aqui. Entendo totalmente. Mas outra banda que aconteceu, eu lembrei agora, assim, do Radiohead, cara. Também é uma banda que eu fui abandonando conforme eles foram ficando mais esquisitos. Porque assim, né, porra, teve lá o primeiro disco, Creep, bombou pra cacete, todo mundo conhece, todo mundo ouviu. Aí o segundo disco também teve um monte de hits, a música do Carlinhos e tal, né, puta, muito hit ali, apesar que o disco inteiro, mesmo os lado B, assim, é muito bom, pra mim é meu preferido. Aí o terceiro, OK Computer, foi a consagração global dos caras, né, como uma puta banda genial, que eu gosto muito também. Aí, a partir dali, eles começaram a ficar mais esquisito, cada vez mais. É uma coisa menos palatável, né? E que até hoje eu me pego de vez em quando botando assim pra me forçar a digerir, saca? Mas é uma coisa que eu fui abandonando, assim. Radiohead eu dei uma abandonada também, confesso. Agora é o momento do ódio gratuito, hein? E tem alguma banda que você detesta e mantém total distância? Porra, não valeu, não é pra mim. Que eu detesto. Cara, eu não sei se eu tenho um ódio direcionado a um artista específico. Teve uma época que eu odiava Linkin Park, assim, quando lá nos meus 20 e poucos anos eu odiava Linkin Park. E a maioria daquelas bandas do New Metal que pegou ali no início dos anos 2000, eu achava tudo um saco, eu achava... Talvez o Korn, assim, eu tinha um pouco mais de respeito, mas no geral eu odiava aquelas bandas, achava muito barulho por nada, muito, sei lá. Eu não acho que eu tenho muito isso com ninguém hoje, assim. Eu tenho uma birra com o estilo como um todo, assim, né? Que é essa porra desses sertanejo agroboy pasteurizado que explodiu, assim, no Brasil. Eu acho isso uma merda. Isso eu acho um saco, acho uma merda. Olha aí, então, tá justo. Não é uma banda específica, é todo um gênero, eu diria. Tá justo. Tem alguma banda que você considera superestimada, que é aquela banda que todo mundo fala que é incrível? Você fala, porra, nunca me pegou, não adianta. Tem, e aí assim, vou pedir desculpa já pra nossa amiga Maíra, ela vai querer me bater, mas eu acho o Kiss extremamente superestimado. Acho que o Kiss, sei lá, eu acho aquela banda que... Primeiro que essas bandas do metal farofa dos anos 80 eu nunca consegui engolir muito, assim. E eu acho que o Kiss é muito... Apesar deles virem de antes, eu acho que eles têm um pé... pelo menos essa fase deles, né? Eles têm um pé nessa fase. E eu sei lá, cara, é uma banda que nunca me pegou, assim, né? Essa coisa dos caras serem uma banda... Aí esses dias eu vi o baixista lá, como é que é o nome dele? Esqueci, cara. Gene Simmons. Enfim. O Gene Simmons, né? Que é meio que o líder, né? Falando sobre como... Essa pira deles com merchandising, né? De vender. Parece que os caras fizeram a banda pra vender boné e camiseta, saca? Então... então tem tudo isso aí que já não me pega muito, mas enfim. Se fosse só boné e camiseta, né, bicho? Os caras tinham até camisinha e caixão. Pois é, tem de tudo, né, do Kiss, né, cara? Coisas mais inimagináveis. E o contrário? Mas é isso aí. Alguma banda que você considera subestimada, que você fala, pô, essa banda é boa pra caralho, como é que eles não estão lá no Olimpo? Como é que não tá todo mundo ouvindo? Cara, subestimada... Puta, bicho, essa é difícil, essa é mais difícil, hein? Uma banda subestimada... Puta, bicho, eu vou falar, sei lá, o Nenhum de Nós, talvez. Eu acho que Nenhum de Nós é uma... Hã? É um pouco, hein? Boa. Nenhum de Nós é subestimada, você não acha? Porra, eu acho eles muito bons, cara. Uma banda boa. Eu acho uma banda muito boa, cara.
boa, o vocalista, inclusive, é quadrinista, é um puta... Ah, eu não sabia. O como é que é o nome dele? Teddy Correia, né? Teddy, enfim, Correia, ele é bom. E digo mais, digo que Astronauta de Mármore é melhor que a versão do David Bowie. Olha, polêmica. Não. Polemizou. Puta. Não, mas é uma versão, eu gosto bastante também. Eu tô falando isso só assim, de sacanagem, porque tem uma Bowie maníaca do meu lado aqui que tava me batendo. Ah, então. Imagina, você vai ter problemas aí, hein? Não só com ela, com muita gente. Imagina, bicho, a gente tem aqui em casa, na mesma sala onde estamos gravando esse podcast, tem um quadro gigantesco do Bowie na parede, na real. Faz bem. Mas acho que nenhum de nós é subestimado. Eu acho que eles sempre foram uma banda que, beleza, eles tiveram vários hits, tiveram ali os seus sucessos, mas eles sempre foram um escalão B, assim, né? Do rock nacional dos anos 80, concorda? Nunca foi, assim, a banda top de linha que eu acho que eles mereciam ser. Do top comercialmente falando, né? Que eu acho muito boa. Cara, se alguém viesse perguntar pra você qual que é o seu gênero musical favorito e você tivesse uma banda pra poder dizer pra pessoa, escuta isso aqui, qual seria? Cara, essa pergunta é talvez a mais complexa aí, né? De toda essa entrevista, porque é muito foda definir, né? Mas assim, se fosse pra escolher um, acho que teria que ser o Pearl Jam. Porque foi minha banda favorita. Cara, foi minha banda de cabeceira, assim, por toda a juventude, vai. Até que um belo dia eu desisti dessa coisa de ter banda favorita e falei, não, cara, eu não consigo mais. Sabe assim, quando... Porra, vai falar qual que é o melhor, aquela coisa, qual é o melhor disco dos Beatles, qual que é a melhor... Não dá, assim, é até complicado, assim, você tem fases, né? Você vai mudando. Enfim. Então, mas se fosse para dizer uma, acho que teria que ser o Pearl Jam, que foi a banda que eu mais, assim, tive como minha favorita e minha influência principal por muitos anos e tal. Então, acho que teria que ser eles. Vou entrar no bloco dos shows aqui. Você tem no coração, assim, na cabeça e no coração, qual foi o seu show favorito da vida? Ou talvez os shows favoritos, né, no plural? Tem alguns shows que eu diria que me marcaram bastante, e é interessante, assim, que eu vou citar dois que me marcaram mais ou menos pelo mesmo fenômeno, vamos dizer assim, que é o seguinte... o fenômeno da surpresa. Sabe quando você vai são dois festivais. Sabe quando você vai para ver uma coisa e se impressiona com outra? Que é quando eu fui ver... Nos anos 90 tinha aquele Close-Up Festival, né? E aí teve um com os Sex Pistols, que lembra quando eles voltaram depois de décadas, assim? Voltou os Sex Pistols, né? Depois de 20 anos. E aí eu fui lá para ver Sex Pistols, porque todo mundo tava indo para ver Sex Pistols. Aí teve um monte de banda e tal. E teve o Bad Religion também, que era uma banda que eu já ouvia, apesar de eu não ser muito conhecedor ainda, eu já ouvia alguma coisa, gostava. E eu lembro de sair de lá assim falando, caralho, que banda é essa, bicho? Eu preciso ouvir muito mais esses caras. Porque foi uma energia assim, puta, fenomenal. E dali eu virei muito mais fã de Bad Religion a partir daquele dia. E o Sex Pistols em si foi um show, show que fechou, mas eu vi, foi legal e tal, mas sabe quando era aquela coisa... Inclusive, pelo menos os caras não escondiam, né? A turnê chamava Filthy Lucre, né? Que é o lucro sujo. Os caras não escondiam que estavam voltando só pra ganhar uma grana e foda-se, né? Achei digno, pelo menos, mas aí foi aquela coisa, né? Os caras lá já meio acabado, meio, né? Foi legal, mas eu lembro que esse dia o Bad Religion foi o que me pegou mesmo, assim. E aí teve um outro show já nos anos 2000, que foi um outro festival, que era aquele tal do Teen Festival, quando veio Strokes, não lembro o ano.
2000 e alguma coisa ali. Foi na primeira década, foi na década de 2000, acho. E aí eu fui para ver os Strokes, e lá naquele festival eu descobri o Kings of Leon. Eu acho que já rolava aquela música Molly's Chambers, aquele primeiro hitzinho deles já tava rolando, mas eu não conhecia nada deles, só conhecia essa música. E eu lembro de ver esse show dos caras, os caras tudo molecote assim ainda, e falar, caraca, essa banda é muito boa. Então foi um show onde eu descobri Kings of Leon, que depois virou uma puta banda aqui, que eu adoro assim também. Então foram dois que me marcaram por essa surpresa assim, né, da novidade e tal. Boa. E tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Aquela coisa do tipo, essa banda vem toda hora pro Brasil, uma hora eu vejo, aí do nada, sei lá, o vocalista morre, a banda acaba, qualquer coisa assim. Tem, e eu me arrependo amargamente, eu não gosto nem de lembrar direito disso. Eu não vi o Ramones. Oh! Eu nunca vi Ramones, e eu fui no Olímpia, na porta, olha, coisa, eu tinha moleque, né, sem noção. Quando eles tocaram aqui a última vez, acho que foi em 96, talvez. Por aí, eu tinha acho que uns 17 anos. 16 anos, ou 16 para 17. E eu lembro de um colega meu falar, puta, do trabalho, assim, eu já tinha um trampinho, assim, que eu trampava com meu pai e tal. Falei, vamos lá no dia do show, chegar na porta do show e achar que ia ter ingresso, né? Óbvio que não tinha. E foi a última vez que os caras vieram pro Brasil, e pouco tempo depois também a banda acho que acabou, e enfim. Eu não lembro quantos anos mais eles duraram, mas foi pouco depois disso. E aí nunca mais vieram pro Brasil, e me arrependo amargamente de não ter me preparado melhor para ir nesse show. E tem algum show que você ainda quer ver na vida antes de morrer? Aquele que você fala, essa banda eu preciso ver. Cara, tinha uma que... E agora eu vou, se Deus quiser. Que é o Rush. Já sem o Neil Peart. Mas eu vou. Eu lembro da última vez que os caras vieram, nem lembro que ano que foi isso, né? Mas acho que já faz uns 10 anos, talvez, sei lá. E eu não fui e falei, puta, eu preciso ver esses caras a próxima vez. Aí o tempo passou, o Neil Peart morreu, eu falei, fudeu, tá? Outra banda que eu não vou nunca mais ver. Aí agora os caras voltaram com a baterista nova e eu já tô com o ingresso. Tô pronto. Foi 2010 a última vez no Brasil. 2010? 2010. Sério, bicho? Louco, faz né? tudo isso? Pois é. Caralho. Eu achei que eles tinham vindo depois. Mas então, olha aí. Faz tempo. Mas agora eu vou. Sem Neil Peart, mas vou. Ou é uma parada que você prefere solo ou em festival? Cara, geralmente eu prefiro solo. Por causa da logística e do tamanho do show. Tudo bem que tem show solo também que é gigante, né? Determinados artistas aí que você acaba não fugindo disso. Mas é que ultimamente eu tô com pouquíssimo saco e paciência pra show muito grande, cara. Eu tenho evitado ao máximo porque, sei lá, acho que eu cheguei numa fase da vida que eu já não aguento mais o perrengue de festivalzão, sabe? De showzão. Puta, ficar lá várias horas de pé, aí é ruim, você quer mijar, é lá na puta que pariu, banheiro zoado. Aí você não chega mais no lugar que você tava nunca mais. Então eu ando evitando nos últimos tempos. Show muito grande, então... os shows mais legais que eu gosto de ir ultimamente é isso, cara. Show pequeno de banda autoral aí, tipo teatro no máximo, assim, que cabe, sei lá, 200 pessoas, entendeu? Ou uma baladinha, essas casas aí que tem de autoral aí na cidade. Esses são os shows que eu tenho mais curtido ir, assim. Boa. Deixa eu entrar aqui agora no bloco dos teus hábitos musicais. Onde que você costuma ouvir música hoje? É celular, computador, toca-disco, enfim, vitrola?
Mano, eu ouço no streaming mesmo, cara. Celular ou no computador, mas... Spotify, apesar de toda a canalice... Sim. Eu ouço Spotify. Até andei testando os outros aí, mas puta, meu. Acabei voltando. Eu ouço mais no streaming mesmo. Eu não sei, nunca tive muito essa pilha do vinil, saca? Essa coisa do... CD eu tenho ainda, nunca me desfiz dos meus CDs, eu tenho todos os meus CDs aqui, né, da vida que eu acumulei, eu tenho ainda, e de vez em quando espeto assim, no player ali, tem em casa aqui e tal. Mas tem um player. Dia que eu ouço, eu tenho um aparelhinho de som aqui que é mais ou menos, mas tenho. Preciso investir em umas caixinhas melhores aqui pra ele. Mas aí eu acabo ouvindo mais no stream mesmo, no fone, né? Aquela coisa, a praticidade é foda, cara. A praticidade me pegou. É difícil não se render, né? Então. Mas do vinil, assim, eu nunca tive essa pira do vinil, saca? Sim. Eu nunca tive essa coisa do caraca, meu, isso aqui, a qualidade é muito melhor. Não sei. Nunca me pegou, né? essa onda. Até porque eu acho que para você aproveitar toda essa qualidade da mega fidelidade de som, você tem que investir muita grana, cara, para ter um aparelho de som muito fodido, umas puta caixa de som cara. Senão não adianta, velho. Não adianta achar que você tá ouvindo uma pérola, porque a real é que é tudo gravado digitalmente. Depois os caras passam pro vinil. Não é mais gravado. Nada é gravado como era feito lá naquela época, né? Então... Sim. Comprar disco é uma coisa que saiu da tua rotina. Putz, saiu, cara. Eu acho que o último disco que eu comprei, CD, né, claro, deve ter sido do Pearl Jam. Porque eu tinha essa coisa assim... durante alguns anos ainda, eu tive essa coisa... não. Completar a coleção. Que eu vou comprar CD para ter todos é o Pearl Jam. E isso se quebrou com o último disco que eles soltaram, que foi o Lightning Bolt, que já nem é o último, né? Já teve alguns depois dele, eu não comprei. Então, mas foi esse, o Lightning Bolt do Pearl Jam, acho que foi o último CD que eu comprei, foi esse. Sei lá, já tem mais de 10 anos aí. Deve ter. Tem algum tipo de música que você gosta de colocar para tocar quando você vai trabalhar no trabalho que não tem nada a ver com música? Sim. Eu trabalho em escritório também, trabalho com design gráfico e, enfim, site, essas coisas. E eu gosto de colocar música ambiente, se for para trabalhar, para concentrar no trabalho. Eu boto tipo aquelas playlists de eletrônico, instrumental, de foco, sabe? Focus music, eu ponho essas porra dessas playlists, ou aquelas que é mais no piano e tal. Mas se eu botar música que eu gosto, assim, pra ouvir, aí eu me desconcentro do trabalho, entendeu? Porque eu quero ficar prestando atenção na música, ficar prestando atenção na letra e tal. Então, quando a ideia é música pra trabalhar, eu tenho que pôr uma coisa meio música ambiente, assim, de foco, sacou? Não ponho música que eu gosto, assim, pra trabalhar, não. E um dia que você acordou numa bad, tem alguma música ou algum tipo de música que consegue te alegrar, consegue te tirar do fundo do poço? Cara, sabe que eu não sei, eu não tenho muito isso, sabe? De, puta, vou botar uma música... Acho que eu nunca tive isso. Vou botar uma música pra mudar o meu mood, assim. Não, eu acho que eu boto música como consequência de como eu tô me sentindo, talvez. Não pra alterar como eu tô me sentindo, entendeu? Tipo assim, tô puto, vou botar um metal pesado. Exatamente. Pra abraçar a bad, acho que você falou bem. Tipo assim, sei lá, se eu tô
Por exemplo, às vezes, voltando de novo no negócio do trabalho, quando o trabalho tá pegando assim, cara, aí você quer isolar assim do mundo, às vezes eu ponho Bad Religion, assim, pra trampar, pra acelerar mais e ver se produz mais rápido, saca, assim? Ou, sei lá, tá puto, botar um metal. Então, não sei, eu boto mais em consequência de como eu tô me sentindo, assim, se eu tô mais querendo relaxar, mais introspectiva, eu boto um som mais nessa vibe, entendeu? Mas eu acho que eu nunca peguei assim a falar, vou botar um som pra mudar o meu estado de espírito. Não, é mais pra refletir o meu estado de espírito, sacou? A gente estava falando, obviamente, de tudo que acontece ao longo do dia. Mas falando especificamente de começo e final do dia, acordar e dormir, são momentos em que você se conecta de alguma forma com música? Putz, acorda, coloca alguma coisa para tocar, para levantar, na hora de dormir põe sei lá, uma coisa meio chill out, assim, qualquer coisa? Ou não? Silêncio absoluto, tanto de manhã quanto de noite? Não, cara. Não, eu pra acordar, com certeza não. Eu vou ouvir música assim já mais tarde, quando eu já tô bem acordado, saca? Eu não tenho essa coisa de música pra acordar. E pra dormir, também não. Às vezes eu ponho um fone assim pra ouvir alguma coisa, mas é raro, né? E geralmente é uma música mais nada muito porrada, obviamente, mas é raro, assim. Geralmente eu durmo com TV no timer, assim, alguma groselha no YouTube, um jogo da NBA, saca? Mas ou é isso ou é silêncio mesmo já total. Então não tenho muito isso de música nem pra acordar nem pra dormir, não. Boa. Cara, pra gente encerrar o papo aqui, antes, obviamente, do momento, né, jabá, eu quero te pedir uma dica de disco. Aproveitar que o cara tá aqui te escutando numa plataforma de áudio, então, ou sei lá, no YouTube, se for o caso, enfim, mas naturalmente ele pode muito bem usar o campo de busca dele aqui agora para buscar alguma coisa para ouvir. E não precisa ser um disco novo, não, tá? É um disco que putz, você acha que as pessoas deviam escutar. Eu vou recomendar discos de artistas, bandas brasileiras, que eu já comentei aqui, né? Vou retomar o Vanguard, o novo do Vanguard, Estação Liberdade, maravilhoso. Eu acho que o Vanguard é uma banda que me influenciou bastante também, no som do Gatos e tal. Então, Vanguard, Estação Liberdade e o do Venere Vai Vênus. Então, Vanguard é uma parada mais, pra quem não conhece, é uma parada mais folk, americana, assim, tipo, é uma música um pouco mais light, bastante violão, piano e tal, cantada em português. E letras muito boas, melodia foda, tudo muito bom. E então, som mais tranquilo. E Venere Vai Vênus é mais mesclado, tem momentos mais tranquilos, mas tem momento porrada também, rockão. E é bem legal esse último disco deles também, que é o primeiro, na verdade, né? Nem lembro como é o nome do disco. Mas eu vou fuçar aqui. Como é que é o nome desse disco? Mas você que está escutando aí também faça favor de procurar, hein? Independente de... Divino é o nome do disco. Boa. Muito foda. E aí eu vou fazer o jabá, né, meu? Isso! Escutem, que também é um disco novo da banda Gatos de Apartamento. Entre as Canções e as Dores é o nome do disco. Saiu agora em janeiro de 2026. 8 canções repletas de muita beleza, muita dor, muito rock, muito tudo. É isso. Cara, obviamente vou te pedir, então, para dizer onde as pessoas encontram o Gatos de Apartamento para ouvir. Gatos de Apartamento está em todas as plataformas digitais. Enfim, tudo aí. Spotify, Qobuz, Apple, Amazon, YouTube, tudo. E
a gente não tem ainda nenhuma mídia física, né? Pra quem gosta aí do vinil, do CD e tal. Cassete, né? Parece que tá tendo um revival do cassete. Tá tendo. Não é não? Então, em breve aí nós vamos lançar uma lojinha aí. Tá na minha... Ela tá quase pronta aí. Eu que tô devendo aqui, tô atrasado com isso, mas vai ter lojinha do Gasto de Apartamento em breve. Então, fiquem ligados que vai ter coisas bacanas ali para adquirir. Quem sabe eu boto as músicas do Gatos em alguma mídia dessas aí em breve. Aí, dos streamings. Fica a promessa aí. E óbvio, vocês têm redes sociais para as pessoas seguirem, saberem onde vão ter show e tal? Sim, segue a gente lá. A rede principal ali que a gente alimenta mais é o Instagram mesmo. Então é o @bandagatosdeapartamento. Tá tudo junto. Boa. Banda Gatos de Apartamento no Instagram. Tem e onde canal mais no a YouTube gente também, aí você dá um Google lá, vai achar. Tem Facebook também. Estamos Facebook. Principalmente nessas 3 aí, eu diria. E você estava falando, óbvio, de outros projetos, enfim. Onde a gente mais escuta musicalmente o Fábio? Eu tenho também um perfil solo, né, nas plataformas. Tem o perfil do Fábio Pelicione lá, que eu tenho 2 músicas lançadas por enquanto, mas já tá no planejamento aí mais algumas coisas por vir. E eu também colaboro com alguns amigos musicais aí. Tem algumas participações em discos do meu amigo Tércio Greguol, que aliás eu recomendo, bem legal também os discos dele. E tem outras parcerias pintando. E eu também toco baixo no RPM O Legado, que aliás começou a lançar agora, a gente vai lançar disco novo aí esse ano, já tem uma música aí nas plataformas chamada Visceral. Para quem não conhece, RPM O Legado é a banda que a gente tem com o Fernando Deluc, que é o guitarrista original da banda. Né? Então, por uma questão de direitos e tudo mais, e de acordos aí, a gente, né, não se chama mais RPM, mas se chama RPM O Legado, mas é a banda do guitarrista original do RPM, Fernando Deluc. E a gente tem tocado bastante aí pelo Brasil todo e agora vai ter disco novo aí, tá? Começou a sair, tem uma música já no ar e ao longo do ano aí vai saindo. Tem música pra caramba, cara. A gente gravou, sei lá, acho que a gente gravou umas quase 20 músicas aí. É meio que um disco duplo, né? Quando fazia sentido esse conceito do disco duplo, mas vai ser isso aí. Vai ter um monte de participação aí de galera do rock dos anos 80, aí, uns nomes aí, vai ser massa. Aí é surpresa. Boa demais. Fábio, valeu demais pelo papo e fica a dica para quem. Fica aí a dica para quem tá escutando. Tem um monte de dica de música boa, é só você ir atrás e escutar, pô. Obrigadão, valeu, Thiago. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, foi muito massa falar com você aí. E nos vemos aí, nos rolês das bandas e das músicas do mundo. É nóis. Falou. Obrigado, amigo. Valeu, um abraço. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido. O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br. Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!